Oi, Câncer! Sua mensagem para essa semana que começa. Independente de quando você chega, se você se identificou com o título, não só seu signo de nascimento, seu signo que tem ascendente, que tem lua, que tem Júpiter, ou qualquer outra casa que tenha muitas influências de planeta. Para isso você precisa fazer sua mandala de nascimento, tem que saber a hora de nascimento, tem sites que preenchem o mapa automaticamente, é bem simples. Para aquilo que é básico, aí você já vai conhecendo mais sobre você mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Câncer. Câncer, conta-me, Câncer, o que está acontecendo por aí nesse momento? Não quero te desanimar, mas se você tá acostumado com esse canal, você sabe que aqui a gente não alivia, né? Nem o tarô, nem eu. Então, para começar, a gente abre a mesa com um alerta. Tem manipulação em algum lugar, alguma relação sua. Tem alguma coisa acontecendo a favor de. E aí a gente coloca todo o nosso coração honesto para ver se a gente está manipulando alguém ou uma situação em qualquer relação, tá? Trabalho, desculpa, eu tô toda descabelada hoje. Ou se alguém tá fazendo um joguinho, movendo as peças, aí, né, vou fazer isso, e quando o Câncer chegar aqui, ele já vai se encantar com isso, e aí já vai dizer o sim que eu tô esperando que ele diga para eu dar o próximo passo. Isso é tema do Arcano 15, tá? O Arcano do Diabo, ele fala do que engana, e não necessariamente ele é ruim, mas a maestria, a medicina desse arcano é nos mostrar algo, né? Tem uma coisa que eu sempre falo desse arcano, que é assim, ele né, é o arcano que desafia o ser humano a mostrar suas vergonhas, no sentido da nudez. Espero que o YouTube não bloqueie meu vídeo por conta dessas expressões, desse discurso, mas eu preciso falar que sim, um tema mais profundo é quando ele nos desnuda. Então a gente moralmente, qualquer questão que nos provoca vergonha, esse arcano ele aparece, porque ele quer que a gente mostre a nossa cara, mostre a nossa nudez, mostre a nossa verdade, doa quem doer. Então por isso que ele é tão assustador às vezes, tá? Então ele aparece na mesa como um alerta. Alguma das suas relações, alguma situação aí, e às vezes bem próxima, porque saiu aqui um eremita e um 6 de copas. 6 de copas é uma carta familiar, sim, é uma carta de uma relação que a gente tem afinidade emocional, né, proximidade, tem essa questão aqui, tá? Então para muitos eu vou estar falando de questões bem próximas, assim, não é no trabalho, fulano, do ciclano, tá bem no radar, tá? E o eremita termina essa primeira linha falando, silencia e liga as peças, liga os pontos, vê se alguma coisa não tá acontecendo aí, e tem um jogo, né, disfarçado, para que se tenha um resultado, para que as coisas aconteçam como eu quero. Isso pode ser você, ou você pode estar sendo peça de um jogo de alguém. Ai, Câncer. Mas é legal, porque a gente fica, né? Treino para jogo, assim, né? O Arcano 15, ele joga com a gente. O que mais? Por que que isso aqui está sendo avisado para Câncer? Por que que essa mensagem está sendo entregue para Câncer, que se conecta
com esse canal, com minhas mensagens. Por quê? Ponto de foco. Vamos mudar a pergunta. Qual ponto de foco para Câncer diante dessa situação? Outro deck, tá bom. Não tinha aberto esse maço ainda, as cartas ficam grudadinhas às vezes. Ponto de foco para Câncer. Ponto de foco para Câncer, por favor. Tem alguma coisa, Câncer, você precisa expandir a sua visão periférica. Tem alguma coisa acontecendo ao redor. É como a imagem que me veio aqui e as sensações foram como se você estivesse muito focado numa direção e precisa abrir a lente para ver o que mais sobre isso aqui está acontecendo. E isso não tá tão escondido assim, porque esse arcano ele também fala das coisas escondidas, né? Das mentiras, das coisas ocultas. Mas não tá, nesse caso aqui, escondido. Só que tá numa visão mais periférica. Tá acontecendo mais aqui do lado, um pouquinho mais aqui atrás. Com uma pessoa falando aqui, outra ali. Não sei se envolve... Não parece que envolve grupos aqui, tá? Se for grupos é muito pequeno. Realmente eu senti família e aí a carta da família caiu aqui, ó. Carta do 4 de paus. Isso tudo acontecendo para que tenha uma mudança de lugar. Que pode ser uma mudança de atitude ou uma mudança de comportamento. Algo ou alguém, você ou essas pessoas ou o entorno vão começar a fazer as coisas de outra forma. Do jeito que estava bloqueado. Nesse caso, o arcano do dependurado, ele não é a carta que representa que tem alguém acorrentado em alguma situação. O arcano 15 fala de aprisionamentos, né? Às vezes kármicos, assim, na família e tudo. Sim, pode ser para alguém, pode ser, tá? Porque o dependurado caiu embaixo desse arcano. Mas eu preciso te dizer, para que a gente não fique refém dessas energias, que o dependurado é uma energia de estagnação. Mas a gente desce dessa árvore no mito de Odin, ou nesse caso aqui, é uma faixa de pano, ela tá brincando meio de malabares. Mas quem segura o próprio pé preso nessa situação é ela. Então tem alguém aprisionado aí numa situação, estagnado numa situação, tem a ver com relações familiares, sim. E isso precisa mudar. Por isso que você está ouvindo isso, Câncer, porque talvez você esteja sendo parte dessa história, com certeza, se você está ouvindo essa mensagem. E é importante que você saiba. É isso, tá? Porque tem progresso quando essa estagnação termina. Mas vai mudar a estrutura do jeito que estava acontecendo. Essa também é uma carta que fala de rotina. Então, meu trabalho, tal hora da manhã, fazia isso na segunda, fazia isso na terça. Se é a relação de amor, de amorosa, né? Com o companheiro, nós tínhamos essa rotina, aquela rotina, aquela rotina. Qualquer família tinha isso aqui na segunda. Se não mudar, esse arcano ele mantém a estagnação. Estagnação do que, Sara? De vitalidade, de vida, né? Ele fala também da energia da libido, que é a energia que nos dá prazer de continuar vivo. Então isso tudo precisa de uma revisão, tá? Eremita aqui, energia da sabedoria, fazendo uma revisão sobre tudo isso. Precisa ter afastamento, afastamento não, é uma carta de movimento, né? Tá. Conselho para Câncer. Ficou uma energia sisuda.
Câncer, de repente vai dar uma olhadinha nos teus outros signos, tá? Ascendente. Se esse é o teu signo de nascimento, tá um puxão de orelha aqui e um alerta, bem claramente feito, tá? Ó, 7 de espadas, a carta do roubo à surdina, do gasto, da perda, do desgaste. Que esse arcano aqui, dependurando, tô falando, né, que ele pode estar, alguém pode... Às vezes é quando alguém se põe numa situação de aprisionamento e prende o outro junto. Ai, Câncer, tô até sem ar. Questões profundas aqui, tá? Usa teu discernimento para pegar o que é seu. Afastamento, precisa terminar. E já dá para terminar, porque o 10 de paus é uma carta que a gente conclui aquilo, né? Aquele aprendizado. A maneira como as coisas foram feitas até hoje, não precisa voltar começar tudo de novo desse jeito. Não, precisa começar, precisa, mas não desse jeito. Não do jeito que vinha sendo feito. Tem bastante coisa aqui falando de rotina, tá? Tava desgastando. Conselho final, por favor, me dá um conselho já. Ó, eu não tinha mostrado o fundo do deck? Tá aqui. 6 de espadas fala, eu vou me embora pra Passarga. Se você conhece esse ditado, coloca nos comentários aí a continuação. Esse é mais antigo. Mas no conselho 6 de espadas, eu me afasto de uma situação que estava estagnando, estava parando, estava drenando energia vital de alguém aí, ou de um pequeno grupo, e muito provavelmente de uma família. Parecia que estava tudo bem, não estava. 8 de espadas, ó. Ideias em aprisionamento. E esse 6 de espadas, eu me afasto também das ideias que me mantinham ali. Então, do que era... Por exemplo, eu acreditava que estar numa condição ali de estagnação era o correto a fazer. Era lógico que se esperava de mim essa atitude, ou do outro essa atitude. Por isso que me afasto dessa ideia também. E levo só as ideias que colaboram, que são saudáveis. E aí é fácil, né? Essa ideia estava me dando vida, me energizando, me dando mais vontade de viver, ou estava me desgastando? A gente faz a pergunta, né? A mágica das perguntas. Mais uma carta de conselho final, por favor. Acho que essa leitura vai ficar um pouquinho mais comprida do que eu gosto. Toma um chá de camomila. Não sei nem por que camomila. A camomila da coragem. Segundo a maravilhosa Palmira Margarida. Se quiser procurar ela nas redes sociais. Camomila da coragem. Pra gente encarar algumas coisas. E colocar uns pingos nos is. Mais uma carta de conselho, por favor, para Câncer. Bhakti, devoção. Pede um sonho, pede para os seus guias, para sua espiritualidade, para aquilo que você tem fé, para que te mande um sinal. E esclareça isso aqui. É como pedir uma confirmação. Me mostra o que tá aqui, quem é, né? Pede para derrubar máscaras, não sei, do jeito que você sentir, tá? E se você nunca fez isso, tá aqui uma boa oportunidade de começar a praticar sua conexão, né? Bhakti, devoção, essa conexão com o que é maior, divino, que nos protege, que nos rege, que sim
participa da nossa vida, do nosso caminho e que pode colaborar com mais consciência para que alguma coisa se revele. Senão os nossos olhinhos aqui às vezes não alcançam mesmo, né? Câncer, um grande abraço. Realmente do meu coração, espero que tudo corra bem, que corra da melhor forma possível para todos. Tchau, tchau.